Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, vamos iniciar hoje a nossa reflexão, né? Desejando um feliz ano novo para todos vocês, né? Que o ano seja de paz, de saúde e, em primeiro lugar, de Deus. Que possamos refletir todos os dias um pouquinho daquilo que Ele quer para a nossa vida, né? Para que a gente possa cada dia ficar mais juntinho, mais próximo, né? Das coisas de Deus, para que a gente possa fazer a sua vontade cada dia um pouquinho, né? Para que a gente possa seguir esse desejo do coração de Deus, que é sermos santo, né? Sermos santos. Jamais iremos ser santo como Ele, né? Sem pecado, sem mácula nenhuma, mas o pouquinho que a gente se dedica, um pouquinho que a gente aprende, um pouquinho que a gente muda as nossas práticas, não é? Isso já nos torna santos, não é? Na visão de Jesus Cristo é um querer, né? É um esforço que a gente faz em sair de um pecado, em ler aqui uma reflexãozinha e retirar da nossa vida algo de errado e passar a praticar isso aqui que Ele quer, quando a gente entende. Então, assim, em primeiro lugar, eu só posso desejar, né, que você reflita todos os dias a palavra de Deus e mude, não é? Conforme o que o seu coração pede, né? Não adianta você querer mudar da água para o vinho rapidamente e ser uma mudança falsa. Não, você tem que mudar devagar, tem que mudar aos poucos, né? Você tem que mudar aos poucos. Jesus, ele não tem pressa, né? Em nos converter, ele não tem pressa de nos resgatar, sem que o nosso coração deseje, né? Precisamos que o nosso coração deseje, que o Espírito Santo ele haja dentro de nós para que a gente possa entender em primeiro lugar a palavra de Deus e colocar em prática, né? Essa é a verdadeira conversão. Então é o que eu desejo para vocês: paz, saúde, né? Que é a nossa riqueza. Eu costumo dizer sempre, né? Sou rica, né? Sou podre de rica de saúde. E para mim é o suficiente, porque com saúde a gente corre atrás, com saúde a gente trabalha, não é assim? Então, com saúde a gente tá bem. Sem saúde a gente não tem nada, né? A gente pode ser o ser humano mais rico da face da terra, mas quando a doença ela chega, não tem dinheiro que faça com que cure aquele mal que está em você, né? Se você é uma pessoa de fé, se você é uma pessoa que está ali sempre interagindo com Jesus, está sempre ali, né, você ainda tem uma chance de se sair de certas situações. E quando você não é, a coisa fica cada vez pior. Porque a gente olha e acha que o nosso dinheiro vai comprar a nossa saúde e muitas vezes não vai comprar. Não compra, né? Na maioria das vezes, não compra. Você pode perceber que as pessoas que têm muito dinheiro, elas muitas vezes é acometida de um câncer, de uma doença, e você vê que ela vai se acabando ali. O dinheiro que elas têm é todo praticamente investido naquela doença para ver se a pessoa se cura e não se cura, né? E muitas vezes você vê pessoas que têm muito dinheiro e pessoas que têm um lado de fé muito forte, né? E ali o milagre, ele pode acontecer. É por isso que a gente tem que viver sempre em cima da fé. Sempre aos pés de Jesus. Sempre correndo atrás, não é? Das coisas de Deus. Amém? Então, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Marcos. Marcos, no capítulo 6,
no versículo do 45, aqui, ao 52, aqui. Jesus é a presença de Deus. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, logo depois de se despedir da multidão, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Viu que os discípulos estavam cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, entre as 3 e as 6 horas da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então subiu com eles na barca e o vento parou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido o acontecimento dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam só, pessoal. No evangelho de hoje, a gente pode extrair várias coisas. Tem vários ensinamentos que a gente pode trazer para a nossa vida, né? Esse aqui é o evangelho do mar agitado, né? Aonde os discípulos, ele manda que os discípulos vá à frente, né? E de repente acontece de o mar ficar agitado, né? E ali o barco começa a querer afundar e os discípulos começam a ficar com medo, né? E aí Jesus, estando perto, Jesus diz: "Não temas, eu estou aqui." E a gente vê na leitura aqui, assim que Jesus entra no barco, o mar, ele cessa, ou seja, a agitação do mar cessa, porque a presença de Deus na nossa vida, a presença de Deus no barco naquele momento, faz com que o mar obedeça, né? E cesse toda a agitação. É isso que a gente entende aqui na leitura. Mais embaixo a gente percebe que os discípulos, eles estavam confusos, né? Estavam confusos por conta do que tinha acontecido no dia seguinte, um dia antes dessa tempestade. Tinha acontecido o que Jesus estava, que foi o evangelho de ontem, né? Que Jesus estava lá com a multidão sentado e ele avista de longe aquelas pessoas vindo em busca dele, com sede dele, né? E Jesus olha para aquelas pessoas que estão vindo e sente compaixão, porque eram como se fossem ovelhas sem pastores, ou seja, né, que representava ali as pessoas que não têm conversão, as pessoas que não se converteram ainda, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, as pessoas que têm sede de encontrá-lo, mas não têm força de procurá-lo. Então Jesus sentiu pena dessas pessoas, né? Jesus sentiu pena dessas pessoas, porque essas pessoas, elas estavam com fome, elas sentiam sede, sentiam fome, né? E ali houve a multiplicação dos pães. Jesus diz: esse povo, vamos saciar esse povo, porque esse povo está com fome. E aí a palavra diz que ele multiplica os pães. E os discípulos não entenderam nada. E a palavra diz que eles estavam endurecidos. O coração deles estavam endurecidos, né?
quando a gente não entende as coisas de Deus, quando a gente não entende a palavra de Deus, quando a gente não entende o que Deus quer para a nossa vida, o nosso coração ele está endurecido. A gente ainda não entende, a gente vê muito ainda as coisas do mundo, a gente observa mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Então isso nos torna com o coração endurecido, né? Então por isso Jesus fala aqui no finalzinho sobre isso, né? Que os discípulos não estavam entendendo o que ele estava fazendo ali, né? Porque eles ainda não tinham entendido nem o que tinha acontecido com a multiplicação dos pães. Então ele estava ali agitado, eles estavam com medo ali. Juntou um medo com o outro, né? E eles ficaram apavorados quando viu Jesus vindo sobre as águas, né? Por quê? Porque eles ainda estavam com o coração duro, eles estavam vendo ali a tempestade querendo afundar o barco, né? Então eles estavam com medo, aquele medo humano. Eles não estavam 100% ali com Jesus Cristo, acreditando que Jesus... Não, nós temos Jesus Cristo, nada vai nos acontecer, porque foi Ele que mandou que a gente viesse à frente. Então a gente precisa ter mais fé, a gente precisa... Não, eles não estavam assim, eles estavam mais com o coração voltado para o humano do que para o espiritual, para que ele se sentisse desse jeito, né? Mas a palavra mesmo, hoje vem falar sobre tempestade, a tempestade da nossa vida, né? O que representa esse barco, né? O que representa essa agitação do mar, né? O que representa? Tem algo aqui que eu posso trazer para a minha vida. Aqui, a pessoa do barco, vamos se dizer assim, representa a nossa vida. O barco é a nossa vida, né? A agitação das águas que queria afundar aquele barco representa as nossas tribulações diárias, os nossos problemas que surgem um após o outro, né? São os nossos problemas. Jesus Cristo vem nos mostrar aqui que Ele sempre está do nosso lado, observando tudo o que nos acontece. Mesmo no momento das nossas tribulações, mesmo no momento, né, das coisas difíceis que acontecem na nossa vida, Ele muitas vezes ele não está no barco, mas Ele está do lado observando, né? E a palavra vem nos ensinar que a partir do momento que Ele entra no barco da tua vida, as coisas cessam, as tribulações cessam, as coisas ruins que acontecem, né? Tudo vem se acalmar. É por isso que precisamos sempre acreditar e crer que Jesus Cristo está do nosso lado, seja nos momentos bons como nos momentos ruins, né? A gente tem mania de achar que Jesus só está no nosso lado quando as coisas estão caminhando bem, quando as coisas estão bem, né? Quando tudo está indo assim de vento em popa. E aí, de repente, acontece uma tribulação, acontece uma doença, acontece um desemprego, acontece algo assim que não estava no nosso planejamento, né? Tá aí comecinho do ano, a gente planeja o nosso ano. Todo comecinho de ano a gente planeja o que a gente vai fazer, como a gente pretende caminhar, as coisas que a gente pretende deixar para trás, as coisas que a gente pretende seguir em frente, né? Temos sempre um propósito no começo do ano. Pronto. Mas a gente não sabe o que pode acontecer. Lá nos meados lá do meio do ano pode acontecer tanta coisa que a gente nem imagina. E aí, hoje estamos todos bem. Ah, não, hoje eu agradeço, hoje eu faço, eu conto, porque eu sei que Jesus ele está comigo. Mas quando chega a tribulação, eu não consigo enxergar. O medo toma conta de mim, assim como o medo tomou conta daqueles discípulos, né? O medo que o barco afundasse. Porque a agitação do mar estava muito grande. Às vezes, quando acontece um problema,
a gente fica agitado e a gente passa a ter medo. Mesmo com fé, mesmo a gente... Mas a gente tem medo e muitas vezes a gente diz, por que está acontecendo comigo? Não, não é para acontecer comigo, né? Eu sou uma pessoa que tento fazer as coisas tão certo. Por que está acontecendo comigo? Jesus, ele não tá aqui perto de mim. Me abandonou, né? E o evangelho de hoje vem dizer que Jesus, ele não nos abandona. Ele está do nosso lado. A gente só precisa continuar crendo e acreditando que ele está, né? Porque a partir do momento que a gente começa a sentir medo, a gente começa a dar munição para as coisas ruins que nos acontecem, Jesus, ele fica fora do barco. A palavra diz que Jesus estava fora do barco, né? Eles estavam dentro do barco e Jesus estava fora do barco. E você percebe que os discípulos, eles sentiram medo. Os discípulos ficaram agitados quando viram Jesus, pensava que era um fantasma, ou seja, o medo tomou conta deles. Você imagine, eles que caminhavam com Jesus, né? Eles caminhavam com Jesus ali lado a lado, vendo milagres, prodígios, as pessoas seguindo, as pessoas sentando para ver os ensinamentos. E eles sentiram medo quando viram Jesus. Pensavam que era um fantasma. O que aconteceu? É lógico que o medo do barco afundar deixaram eles cegos, de coração duro, como a palavra diz, né? Eles não estavam ali acreditando que Jesus estava com eles, né? Eles só acreditavam que Jesus estava se Jesus estivesse dentro do barco com ele no momento. Mas não. A gente percebe que Jesus estava fora. E quando Jesus vê que ele está com medo, Jesus diz, não temas, sou eu estou aqui do lado, né? Eu não vou deixar que vocês afundem, né? Muitas vezes quando a gente está agitado com os nossos problemas, as nossas dificuldades, a gente não consegue enxergar que Jesus ele está do nosso lado, né? Porque o medo vem e o medo ele tira de nós a graça, a fé de que Jesus está no barco da nossa vida. Esse barco aqui, ele significa a nossa vida, né? Essa tribulação aqui, essa agitação do mar aqui, é as agitações que a vida nos traz, os problemas que surgem e muitas vezes a gente não consegue resolver. O medo é tudo aquilo que a gente sente quando a gente está passando por tal situação, né? Cada um dentro da sua realidade, mas bate aquele medo. Se é de uma doença, poxa, eu vou morrer. Se é de um desemprego, e agora eu vou passar necessidade com a minha família. Então sempre bate aquilo ali. E você fica, por quê? Por que Jesus me abandonou? E a palavra vem dizer que ele não abandona, ele está do lado. Ele só quer que a gente coloque ele em primeiro lugar dentro da nossa casa, da nossa família, dentro do nosso barco. Porque cada vez que a tribulação vier, a gente vai acreditar que ele está do nosso lado. Que a gente está passando aquilo ali porque a gente é humano. Os nossos pecados nos ajudam a trazer para a nossa vida as dificuldades, as doenças. Não é castigo de Deus, como a gente vê muitos pregarem por aí que Deus é um Deus carrasco, é aquele Deus que abre cova, que fecha cova, que isso, que aquilo. Claro que ele vai abrir cova, porque todos nós vamos morrer de todo jeito. Mas nada é por vingança, nada é por, vou castigar fulano por causa disso, não. As coisas acontecem conosco porque a gente procura. É nós que procuramos. Um exemplo, né? Posso dar um exemplo. Muitas vezes a gente se interessa por um homem casado, de uma pessoa que já está ali casada e tal. Vai lá tentar construir em cima da infelicidade de outra pessoa a sua própria felicidade e não encontra, né? Por quê? Porque da mesma forma que aquele homem traiu aquela mulher que ficou em casa para ficar com você, vai também trair você com outra pessoa, né? Então ali vai vir
a tribulação da sua vida, o sofrimento, né? Ah, mas por que fulano fez isso comigo? Porque fulano fez com a primeira esposa, com a mulher, né? Então ele vai fazer com você, ele vai fazer com a próxima que vier e ele vai continuar fazendo. Então, o sofrimento que ela passou, quando ele deixou a casa para ficar com você, ou quando descobriu a traição, você vai sentir na pele a mesma coisa. É normal. Então, não é castigo. Foi castigo? Não, não foi castigo. Você está passando pela mesma coisa que você fez a mulher do cara passar, ou o homem lá, vice-versa, passou quando descobriu uma traição. É mais ou menos isso. Tudo que a gente faz aqui com o próximo, né? Em questão de magoar, né? Em questão de humilhar, com certeza lá na frente a gente também vai passar pela mesma situação, né? Com certeza a gente vai passar por aquilo que a gente faz o outro passar, para que a gente possa sentir na pele e lembrar: ah, eu fiz a mesma coisa com fulano, né? Tô passando pela mesma coisa. Mas não porque é castigo de Deus, ele não castiga. Jesus é amor, né? Ele é justiça também, mas ele é amor. Em questão de castigo, ele não nos castiga. Ele deixa que a gente plante e que a gente colha. É justo que a gente plante, que a gente soa para plantar ali, não é? Mas também é justo que a gente colha. Então eu não posso plantar um pé de mamão, né? E chegar lá querer colher abacaxi, por exemplo. Não. Eu tenho que colher mamão. Se eu vou lá todos os dias, se eu adubo, se eu cuido, com certeza vai ser mamão bom, vai ser mamão docinho. Mas se eu não ligo, né? Vai, como é que se diz? Produzir ali um fruto ruim, não é? Um fruto amargo, um fruto que não é doce, como muitas vezes você compra, você chega em casa, você diz: não acredito, perdi meu dinheiro, porque não vale nada. Então, é mais ou menos sobre isso, né? Então, hoje a palavra de Deus, ela vem nos trazer isso. Que Jesus, nas nossas tribulações, que a gente sente medo, ele tá ali, né? Ele tá ali. Calma, eu tô aqui. Eu só preciso que você tenha fé que tudo vai se resolver. Para que eu possa entrar no barco da sua vida e remar com você. Porque você não está conseguindo remar, ou seja, muitas vezes a gente não consegue remar a situação em que a gente está passando. A dificuldade financeira, né? A doença, ou um luto, né? Um luto por morte, ou um luto por vida, né? Alguém que a gente que não deu certo, que a gente deixou para trás, né? E muitas vezes a gente acha que a gente não vai conseguir. Mas a gente tem que botar Deus no barco da nossa vida. Convidá-lo a entrar no barco que tudo vai cessar. Assim como essas águas cessaram automaticamente ao Jesus entrar no barco dos discípulos, mesmo eles sem entenderem nada, né? Mesmo eles com medo, apavorados, achando que Jesus era um fantasma, né? Mas Jesus entrou e tudo ali acalmou. Então, tudo na minha vida acalma quando eu coloco Jesus no barco. Tudo na vida de vocês vão acalmar quando você coloca Jesus no barco. É isso que o Evangelho de hoje nos traz. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.